pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um skincare com essa máscara. Uhul! Um spa. Vou abrir. Mamãe da Lívia vai abrir pra ela. Hoje é black. Ai, que medo! Vamos ver que vai ficar assustador, pessoal. Olha, pessoal, ela gruda. Faz assim no rosto, filho. Ajuda. Senão ela vai cair. Ó, põe em cima. Uau! Tem que vir aqui, filha. Falar que dá tchau, pessoal, então. Tchau, pessoal. Eu te amo. Skincare! Uhul. Depois que eu ativar, eu vou mostrar pra vocês, né, mãe? Yes, very good. Bye, bye. Tchau.